Hoje eu vou estudar uma historinha nova. É a historinha de número 4. O nome dela é O Trabalho de Samuel. Essa liçãozinha vem contando desde o pedido de Ana, que era ter um filho, que foi Samuel, e foi dedicado ao Senhor, né, Solivan? Samuel foi crescendo e agora ele já se tornou um adulto. E ele é um líder, né, na casa de Deus. A vida toda ele trabalhou para Deus. Então, nessa historinha, começa a falar um pouquinho da importância de a gente ter um compromisso com o trabalho de Deus. Solivan, o que você quer ser quando você crescer? Policial. Você também quer ajudar na obra de Deus, lá na igreja, como Samuel sempre ajudava? Sim. Muito bem. Então, nessa historinha, ela conta que o povo de Deus, os israelitas, tinham começado a adorar os ídolos dos filisteus, seus vizinhos. Quem era o povo de Deus? Qual era o nome do povo de Deus? Era o povo de Israel. Isso, eles começaram a adorar que outro Deus? Deus Baal. Isso, era o Deus dos filisteus. O que eles ofereciam ao Deus Baal? Crianças, gente. Era um Deus muito cruel, esse Deus Baal, né? Sim. Eles achavam que esse Deus Baal era o Deus do trovão, né? E aí a historinha vai contando um pouquinho mais, então. E eles começaram também, o povo de Israel, os israelitas, começaram a ter pequenos ídolos também em casa, ídolos de Baal. E Deus enviou Samuel para falar ao povo. E porque o nome Israel significa governado por Deus. E Samuel disse para eles: voltem a Deus de todo o coração, joguem fora seus ídolos, entreguem-se a Deus e o sirvam. Então os israelitas obedeceram, jogaram os ídolos fora e eles foram para uma reunião no lugar chamado Mispa. Então lá o povo reconheceu todo o seu pecado, concordaram que eles estavam cometendo pecado, estavam muito tristes, né? E quando os filisteus ouviram que eles tinham ido para Mispa em reunião e não estavam mais com pequenos ídolos de Baal, eles quiseram enfrentar, né? Eles marcharam para enfrentar o povo de Israel. E o que o povo de Israel pediu para Samuel? Para Samuel fazer o quê? Uma oração. Então tá falando do poder da oração. Eles pediram que Samuel orasse, intercedesse a Deus por eles, para que eles não pudessem ser mortos, né, pelo exército dos filisteus. E Samuel orou e Deus rapidamente atendeu a oração dele. Deus mandou muito trovão, né, provando para eles que é o nosso Deus que é o verdadeiro Deus, que o Deus Baal não é Deus de trovão. E os soldados ficaram desesperados, correndo, e que esqueceram até suas lanças para trás. Eles ficaram muito amedrontados. Então, Samuel, ele colocou uma grande pedra ali próximo, né, de Mispa, para que todos que passassem por ali se lembrassem daquilo. E quando as pessoas perguntassem o que seria aquilo, que as pessoas estariam lembrando, né, do verdadeiro Deus. Que nós também, no nosso dia a dia, possamos lembrar dos livramentos de Deus na nossa vida. Que quando a gente olhar um obstáculo, alguma coisa, que a gente possa sempre se lembrar de Deus, assim como o povo de Israel sempre se lembrava de Deus. Amém?